Imagine Jesus olhando nos olhos dos seus discípulos e perguntando: quem dizem que eu sou? Essa não é apenas uma pergunta histórica. É uma pergunta viva. Uma pergunta que atravessa o tempo e chega até você. Agora, na primeira homilia do Papa Leão XIV, ele recorda esse momento emblemático do Evangelho de Mateus. Jesus, caminhando com seus amigos, não se contenta com respostas prontas ou informações de segunda mão. Ele quer saber o que está vivo no coração de cada um. E então surge a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Papa nos leva de volta a essa cena para revelar algo profundo. Essa pergunta é o ponto de partida da fé. E a resposta é o início de uma transformação. Mas hoje, no nosso mundo moderno, essa pergunta continua sendo feita. Quem é Jesus para você? Um mestre moral? Um profeta entre tantos? Um personagem histórico interessante? Ou o Filho do Deus vivo? O Papa Leão XIV aponta que há duas formas de responder a essa pergunta. A primeira é a resposta do mundo. Um mundo que vive cercado por palácios luxuosos, seduzido pelo brilho do poder, do dinheiro e da fama. Um mundo que, ao ser confrontado por um Cristo que exige verdade, entrega, compaixão, simplesmente o rejeita. A segunda resposta é mais sutil, mas igualmente perigosa. É a resposta das pessoas que até admiram Jesus, que o seguem de longe, mas que o veem apenas como um bom homem. Pessoas que, diante da dor ou da dificuldade, viram as costas e o abandonam. Essas duas atitudes não são apenas retratos do passado. São retratos de hoje. Vivemos tempos em que a fé é zombada, ignorada ou, no máximo, tolerada. Mas é justamente neste cenário que a pergunta de Jesus ressurge com urgência: quem você diz que eu sou? Essa pergunta exige mais do que palavras. Ela exige posicionamento, coragem e fé viva. Ela exige que deixemos de ser espectadores e nos tornemos testemunhas. O mundo está sedento de verdade. E essa verdade começa quando temos a ousadia de responder como Pedro, com o coração aberto e a alma em chamas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essas palavras, Pedro não apenas reconheceu quem era Jesus, ele se posicionou, declarou a sua fé, deu um passo que mudaria tudo. E essa resposta continua ecoando. Foi a partir dela que a igreja foi edificada. E é por meio dela que cada um de nós é chamado a viver. Na homilia do Papa Leão XIV, ele relembra que essa profissão de fé é o alicerce da missão da igreja. Não se trata de uma instituição construída sobre poder ou tradição, mas sobre uma convicção espiritual profunda. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o centro, a origem e o destino de tudo. Pedro representa aquele que ousa acreditar e, ao fazer isso, torna-se canal da revelação divina. Por isso, o Papa nos lembra que chamado da Igreja é conservar e transmitir essa herança viva, esse tesouro espiritual que nos foi confiado, não como algo estático, mas como algo em movimento, em constante transformação, capaz de tocar e regenerar o coração humano. O mundo de hoje precisa desesperadamente dessa verdade. Vivemos cercados por ruídos, ideologias, distrações. Muitos procuram sentido em lugares onde só há vazio. A Igreja, ao proclamar essa simples e poderosa verdade, que Jesus é o Filho de Deus, não está impondo uma ideia. Está oferecendo um caminho de luz, de reconciliação, de eternidade. Mas essa missão não pertence apenas ao Papa, aos bispos ou aos sacerdotes. Essa é uma responsabilidade de todos nós, batizados, regenerados na água do batismo, enviados para anunciar a boa nova com a vida. O Papa Leão XIV nos recorda: fomos escolhidos antes mesmo de sermos formados no ventre materno. Fomos amados, chamados, capacitados. E agora, somos enviados. Ser igreja é carregar esse chamado com coragem e humildade. É olhar para o mundo, com todas as suas sombras, e ser presença de esperança. É proclamar com a vida, com gestos, com atitudes, com compaixão.
Jesus é o Cristo. Ele vive. Ele está no meio de nós. Essa é a resposta que o mundo precisa. Essa é a resposta que transforma. A fé verdadeira não é apenas uma crença interior. É uma força que transforma o olhar, os gestos, as escolhas, o modo de viver. Proclamar que Jesus é o Cristo não é repetir uma frase decorada. É encarnar essa verdade. É deixar que ela toque tudo o que somos. O Papa Leão XIV nos lembra que, em um mundo que muitas vezes rejeita a fé ou a reduz a um símbolo vazio, proclamar Cristo com autenticidade é um ato urgente. Não apenas com palavras, mas com a vida. Hoje, muitos dizem seguir Jesus, mas o fazem de longe. Admiram sua figura, suas palavras, sua bondade. Mas no momento do sacrifício, no momento em que é preciso ir contra a corrente, recuam. O mundo atual nos convida constantemente a silenciar nossa fé, a esconder nossa luz, a nos adaptar às sombras. Mas a missão da Igreja e de cada cristão é o oposto. É brilhar, é ser sinal, é ser presença que cura, que eleva, que anuncia. A profissão de fé de Pedro não foi um ponto final. Foi o início de uma missão. Assim também é conosco. Ao reconhecer Jesus como Cristo, nos tornamos parte de algo maior. Uma comunidade viva, chamada a irradiar o amor de Deus por onde passa. Isso exige conversão diária. Exige escuta, oração, humildade. Mas, acima de tudo, exige coragem. Coragem para viver a fé sem disfarces. Para amar quando é difícil. Para perdoar quando dói. Para ser luz mesmo quando tudo ao redor parece trevas. O mundo não precisa de mais discursos. Precisa de testemunhos. De homens e mulheres que, mesmo frágeis, se deixam conduzir pela graça. Que proclamam Cristo não apenas no templo, mas na rotina, no silêncio, na dor, na alegria. Que vivem de tal modo que suas vidas gritem, mesmo sem palavras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa missão começa hoje, na sua casa, no seu trabalho, no seu coração. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal para receber mais palavras do Papa Leão XIV e se fortalecer nessa jornada de fé.